Salve, salve, tributaristas! Muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Alíquotas, o podcast que fala sobre tributário, empresário, negócios, futebol, marketing, vendas e tudo que agregue na vida do empresário, do contador, do tributarista, do advogado. No episódio de hoje, a gente fez uma fórmula mais caseira, né? E resolvemos trazer o grupo da Ecofiscal, do nosso ecossistema, maior ecossistema fiscal do estado de Mato Grosso, né? E vou apresentar para vocês hoje o time e bater um papo tributário com essas feras, tá? Não vim sozinho, então começar as apresentações. Antes, queria fazer esse agradecimento especial aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível. Tá todo mundo ali, depois vocês leem, não vou ficar falando o nome de um por um não, que eles não merecem isso tudo. Mentira, merece bastante. Bom, muito bem-vinda, doutora Sandra Mara. Obrigada, professor Fantônio. Um prazer, uma honra, como sempre, estar aqui e participar com vocês desse bate-papo sempre tão produtivo e interessante. É isso aí, a gente fala que o tributário ele é muito sério, mas ele não precisa ser chato, né? E é Exato. isso que a gente tenta mostrar para vocês numa linguagem mais tranquila. Vocês também já conhecem de tempos, né? Mas muito bem-vinda, doutora Juliana Favalesa. Obrigada, sempre feliz por estar aqui e espero trazer conteúdo, que a gente traga conteúdo para agregar a vida de todo mundo, porque a reforma tá aí, cada dia mais perto, né? É isso aí. Contagem regressiva já, todos ansiosos. Sim. E se você ainda não está atuando na reforma, não está ganhando dinheiro com ela, você já está atrasado, né? Existem três tipos de profissionais: aqueles que se destacam, os que veem os outros se destacar, e aqueles que vão ficar perguntando depois o que aconteceu, sem saber o rumo. E aí você decide onde você quer estar. Para isso, a gente trouxe aqui um time completo, né? Uma convidada que vocês vão conhecer hoje, mas também integrante do time. Silene Tomás, advogada e contadora. Muito bem-vinda ao nosso programa podcast e ao nosso ecossistema também, né? Obrigada, professor André. Prazer estar aqui. Obrigada, agradecer pelo convite. E é sempre muito bom falar de tributário, né? Aquilo que a gente vivencia todos os dias na prática. A gente diz que mexe com a parte mais sensível das empresas, que é o bolso, né? Ela tá achando que ela não vai aparecer aqui, mas ela vai aparecer sim, tá? Quero apresentar para vocês mais uma pessoa. É no improviso mesmo. Pode chegar aqui. A Alice também é a nossa caçulinha do time, tanto em idade como de tempo de casa, mas vem falar com o pessoal aqui. Pode vir pra cá, depois a gente dá um jeito, tá? Tudo bem. Hoje estou por trás das câmeras, no próximo episódio eu apareço melhor. Tá show de bola. Então essa é a Alice Virgulino também, da nossa equipe aí. Como vocês viram, o nosso tema hoje é um tributarista e 4 tributaristas também, né? Mas todos juntos, não tem versos não, aqui é uma equipe só. Silene, eu vou começar chamando você. Queria que você falasse como é que você veio parar no tributário, a sua formação, as suas formações, né? Se o tributário também te escolheu, foi você que escolheu. De onde surgiu essa ideia? Como é que começou? O que que você fez? O que que você fez para estar no tributário hoje e virar essa pessoa referência que a gente conhece? Bom, eu costumo dizer que eu fui inserida no tributário bem no momento da transição de ICMS garantido integral para estimativa simplificada. Na época, eu fui contratada exatamente para fazer os protocolos dos processos na Secretaria de Fazenda, Como contadora. como contadora. Aí foi que alguns anos atrás. Isso, Foi ontem, Um momento bem tranquilo, Um momento né? bem tranquilo, exatamente, assim. Fui inserida nesse momento e, na época, o ICMS foi um boom também da questão da vinda da estimativa. O pessoal estava querendo saber como que funcionava o cálculo da estimativa simplificada. Na realidade, antes da estimativa, teve um ICMS que eles implantaram, que era ICMS, estimativa por operação. Aí não deu certo. Inconstitucional. Isso, não, e nem vamos entrar nessa parte do inconstitucional, porque nessa época o lançamento era de ofício pelo fisco estadual e era tudo totalmente errado, assim. Então a demanda de processos administrativos era Fisco erra? Não precisa responder. era gigantesco. Então eu já fui inserida nesse lugar nessa época, aí trabalhando com conta corrente da Secretaria de Fazenda, entendendo os lançamentos tributários, né, de ICMS. E aí, posteriormente, e aí minha vida era na Secretaria de Fazenda. Então, eu fazia esse intermédio com o fisco e o contribuinte. Então, já foi possível ali iniciar a questão da defesa do contribuinte e entender a mentalidade do fisco, né?
E aí, posteriormente, eu participei também da transição de documentos fiscais, vindo para os documentos eletrônicos, a vinda da escrituração fiscal digital, que é os SPEDs. Então, foi nesse momento, A revolução tecnológica do fisco, né? Exatamente. Então, passei por vários booms aí no Ainda como tributário, contadora. ainda como contadora. E aí, com isso, eu fui me apaixonando realmente pelo universo Eu te tributário. entendo. Fui, assim, comprando a ideia do contribuinte mesmo, e aí eu resolvi fazer direito no sentido de ter amplitude mesmo, de poder atender o contribuinte, o empresário, de uma forma sem nenhuma, como se diz, nenhum empecilho, né? De A a Z, assim. Então, Ponta a ponta. isso, de ponta a ponta. Então, hoje a gente consegue já olhar, ter um panorama bem geral e conseguir atender ele, o contribuinte, de uma forma bastante abrangente e vantajosa para ele, claro. Bacana. Eu costumo dizer que é um casamento perfeito, né? Quem atua na área tributária tem que ter um conhecimento contábil, isso faz uma diferença, né? E o contador, que sabe a parte jurídica também, ele consegue fazer muita coisa operacional e tá de olho também na legalidade. Eu vou só fazer um parênteses aqui antes de passar a bola para todas vocês, para eu me defender, porque eu estava lá dentro do outro lado, Ah. sendo xingado pela Silene sem saber. Certeza. Tá? A Cefaz, ela realmente instituiu, como você falou, o lançamento de ofício para o ICMS. Então já começou errado, porque o ICMS é um tributo lançado por homologação, né? A própria contabilidade faz as apurações, declara isso e fica sujeito à homologação por parte do fisco. E quando inventaram esses sistemas, que a tributação, ao invés de ser na saída, era na entrada do Estado, né? Instituiu. Você não sabe por quanto o camarada vai vender. Então a Cefaz tinha que estimar qual seria a venda e cobrar isso por antecipação, porque o Estado precisava de fluxo de caixa, né? Então ele antecipava o pagamento. Normalmente se pagava um valor até menor do que se pagaria com a apuração, mas você reduzia muito o risco de informalidade e sonegação, porque, né, praticamente Mato Grosso é um estado consumidor, então tudo que vem de fora passa pelas barreiras fiscais. E lá nas barreiras fiscais, nessa época eu estava lá, a gente cobrava o imposto na entrada, garantia, estimativa por operação, até chegar no carga média, né? Mas todos os lugares que eu passei aí, dando palestra, falando com as pessoas no Brasil, Mato Grosso era visto como um patinho feio, né? A gente estava fora do que se chamava de regime normal de tributação, Verdade. e isso causava muito espanto às pessoas afastava, inclusive, muitas pessoas que não conseguiam vir trabalhar em Mato Grosso. Para nós estava ótimo, porque o mercado aqui é nosso mesmo. É. Então, assim, a gente até fala para as empresas, ó, quer trabalhar em Mato Grosso, contrata um contador e um advogado de Mato Grosso, porque o nosso sistema tributário lá é diferente. Até que em 2019 teve a nossa reforma tributária, mini reforma, e aí nós voltamos a fazer parte do Brasil. Mas eu concordo 100% com você, isso chegou a acumular um estoque de mais de 200 mil processos Sim. administrativos na Cefaz, que até hoje não foi zerado esse estoque de tanta merda que foi feita lá Era muito. no lançamento de ofício. Mas é Para os pra isso. advogados Isso que eu tributaristas ia foi falar. uma fase de ouro. Quando Uma coisa que começou ninguém a pode declarar reclamar é que a Cefaz não dá inconstitucionalidade. trabalho pra vocês. Sim, exatamente. Eu cheguei aqui em 2016 e estava o auge, o começo da tese contra a estimativa. Foi assim, foi uma fase linda. Professor Fantoni, você está falando aí sobre ICMS. Até quando nós vamos ouvir falar em ICMS aí, com a reforma tributária? Ou então, o ICMS estão dizendo por aí, erradamente, que o ICMS vai acabar em 2032, tá? Ah, mas eu li a lei complementar, eu vi a reforma tributária, estão dizendo que vai acabar em 2032. Não vai. Mentiram pra vocês, tá? O ICMS ele vai no mínimo até 2050. Ai, que maravilha. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, se você não gosta do ICMS, dá tempo de gostar, né? Ou pelo menos achar ele mais simpático, tá? Depois olha o nosso perfil lá no bio no Instagram, que vai ter um evento, inclusive presencial, lá no Rio de Janeiro, que você pode participar e sair de lá com outro olhar sobre o ICMS, né? Por quê? Porque, de fato, né, o ICMS ele tá com uma previsão de extinção pela reforma tributária, né? O imposto que vai suceder ele vai ser o IBS. Só que o último fato gerador é 2032. A gente vai conhecer a regra do direito tributário, sabe que o fisco tem 5 anos, que é o prazo decadencial, para fazer os lançamentos. Então, se dia 31 de dezembro de 2032 você acordar de manhã e acender sua luz, tem fato gerador do ICMS. A partir daí, o fisco tem até 2037 para fazer o lançamento. Aí você tem o prazo para entrar com recurso administrativo. Pela média aqui da Cefaz, não se encerra um processo com menos de 2 anos, né? Tem primeira instância, segunda instância, então até 2039, no mínimo, a gente está falando de ICMS. É 2040, né, por causa das demandas.
Até porque vai ter cada vez menos gente ligada ao ICMS, mais pessoas ligadas ao IBS. Então a força de trabalho da Cefaz também é bem limitada. Ou seja, 2040. Aí se você pensar que o contribuinte se perder um processo, ele ainda pode recorrer à via judicial, e a via judicial é muito menos célere do que a via administrativa, eu entendo aí que 2050 a gente vai estar falando de ICMS ainda e lutando contra os teses. Não vai ter mais fato gerador, mas o ICMS vai estar na nossa vida. E eu, inclusive, tenho tatuado aqui no braço para falar, para não esquecer dele todos os dias, né? E a caixinha de perguntas está aberta. Se ninguém fizer, a gente vai rodando o dadinho aqui e vamos fazer um para cada um, tranquilo. André, e quem tem crédito de ICMS pode ficar tranquilo, já que vai até 2050 a gente vai falar de ICMS ainda. As empresas que têm crédito de ICMS, como que fica? Elas podem ficar tranquilas, então, sossegadas? Até 2050 eu posso reaver isso. Elas podem ficar tranquilas desde que elas contratem a gente, né? Porque o crédito ele não brota na sua mesa, né? Você tá andando assim, tropecei num crédito ICMS. O crédito ele tem que ser apurado, tem que ser levantado. E isso, para mim, é uma das grandes oportunidades que a reforma tributária trouxe com relação ao ICMS. Por quê? Até então nunca foi dada atenção para esse negócio de crédito de ICMS. Por dois motivos. Primeiro, é difícil de você apurar, né? Hoje, se você fala em recuperação de crédito de PIS e COFINS, tem uns 15 mil sistemas aí que fazem isso aí, né? Inclusive, nós utilizamos 5. Mas, para crédito de ICMS, não tem nada que entregue um produto pronto, envelopado. Então, ele faz uma automação inicial, depois depende aí de um trabalho mais artesanal, da expertise aí do analista tributário, que hoje a Silene e a Alice estão fazendo lá, esse negócio. Essa bomba não é mais minha, é de vocês. Vou ficar só no final assinando. E o segundo motivo é que você chega na Secretaria de Fazenda, né? Tem 100 salas lá, 98 são ligadas à fiscalização, Receita, uma para o atendimento e uma para recuperação de crédito, para fazer essa validação. Então o processo ficava na Cefaz e ficava, e ia ficando. Então você não via resultado, né, efetivo. E como é um trabalho que normalmente o mercado remunera por êxito, né, você só recebe esses honorários quando homologa o crédito, e aí demorava 4, 5 anos para homologar esse crédito, então ninguém tinha interesse por fazer. Só que a gente gosta de ICMS, né? A gente está aqui para preencher as lacunas aí que o mercado deixa, as falhas de mercado. Então a gente passou a atuar bastante nisso aí, com a reforma tributária teve mais demanda e está tendo, porque agora a homologação do crédito pode ser, inclusive, tácita. Se o Estado não se manifestar, homologado está, né? E a própria lei trouxe formas de usar esse crédito, né? Ele vai poder, inclusive, ser ressarcido em dinheiro, 240 vezes, pode ser compensado com o próprio ICMS, pode ser compensado com o IBS, que vai vir à frente aí, ele pode ser transferido, e é um trabalho muito bacana e que vai gerar muita demanda, tá? Por exemplo, estoque de substituição tributária. Todos os produtos que entram com ST, anualmente a gente vai ter que fazer inventário no final do ano, apropriar o crédito do que entrou com ST, para poder usar na compensação do IBS, né? Então, tudo isso vai ser trabalho que o tributarista vai ter. Ou seja, a reforma tributária ela trouxe muito trabalho para a gente. Agora basta a gente saber executar. Então, tranquilo, ele pode ficar? Sim, com relação ao direito dele da não cumulatividade. Agora, se ele não correr atrás, a cada 5 anos vai caducando o último período lá e ele perde o que ele tinha direito, né? E quais seriam aí os segmentos que teriam direito a esse crédito, ou essa apuração? Se eu fosse elencar numa ordem aí de maior probabilidade de achar crédito para o menor, né, eu colocaria em primeiro lugar os exportadores, porque já é um benefício que está na Constituição, né? A exportação ela não tem incidência do ICMS e ainda permite que seja aproveitado os créditos de entrada. Então ele compra caminhões, insumos, contrata mão de obra, frete, enfim, eles têm direito a crédito de entrada e quando ele vende não paga nada, ou seja, empresas que trabalham com exportação geram crédito acumulado naturalmente, né? Fora isso, a gente tem transportadoras que não são aderentes ao convênio 106, indústrias, né? Mercado, distribuidores, atacadistas, empresas de varejo não, Simples Nacional não tem crédito, né? E prestador de serviço não. Então fica mais ou menos limitado disso aí, dos distribuidores para cima, né? Os atacadistas, as indústrias e os exportadores. São bons segmentos para você começar a fazer prospecção aí e recuperar crédito de CMS. Deixa eu te perguntar. Queria que você entrasse um pouquinho mais nessa parte do ST e a IBS ali. Como que vai... Na transição? Na transição. Você falou para mim que a gente vai ter os créditos de ST, vai fazer o levantamento de estoque, aí aproveitar com a IBS. Mas como que funciona para eu entender que eu aprendo com ele o tempo inteiro, gente? Isso seria uma consultoria, não vou te cobrar, hoje eu vou te falar, tá? Mas é porque que seria daquela parte onde quem não vendeu
E aí Não, na pagou verdade é o na seguinte, entrada. a gente vai ter, né, de 2026 a 2032, desculpa, de 2029 a 2032, a gente vai ter o IBS e o ICMS juntos, né? Uhum. Que é a chamada fase de transição. Então, quando as mercadorias sujeitas a ST forem adquiridas lá em 2030, por exemplo, ela está sendo comprada, né? E quando você vender, tudo bem, pela regra você não destaca ICMS, porque foi recolhido por ST. Perfeito. Mas e o IBS? Cadê o crédito do IBS? Então, essas mercadorias que estão em estoque, né, que não foram vendidas, a gente tem direito de levantar esse valor Isso. que foi pago para acreditar, é um crédito fictício, crédito outorgado ali que a gente Perfeito. chama, de IBS para compensar, porque apesar de não ter incidência do ICMS, vai ter incidência de IBS, né? Isso. Porque ela é ST para o ICMS. Na reforma tributária não existe ST para IBS. Sim. Então a gente vai ter que levantar um crédito que tem ali dentro do estoque, é um crédito oculto que tem nas empresas e que quase ninguém sabe disso e que vão deixar de aproveitar e vão perder dinheiro por causa disso, mas você pega o teu estoque que não vendeu, levanta o valor do ICMS que foi pago, né, aí vai apropriar isso e Depois vai daquela operação você já recolheu o imposto já ali. recolheu o imposto, só que o que vai sair tributado é o IBS. Sim, E aí você não vai poder compensar com nada? Vai poder compensar com esse ICMS que foi pago, entendi. crédito financeiro, né. Perfeito. Essa parte aí é um crédito oculto que as pessoas não estão dando tanta atenção. É, Os profissionais que não se prepararem para isso, os clientes deles vão deixar esse dinheiro lá. Vai ficar na mesa e vão pagar mais imposto por isso. Se é o que a gente vê no dia a dia, né? A gente que faz serviço de recuperação, de revisão tributária. Por que existe ainda a revisão tributária? Porque nego está pagando a mais. E por que estão pagando a mais? Ou porque tem desconhecimento da legislação, ou preguiça de fazer bem feito, né? Não tem outro motivo. E a gente já viu os dois casos, né? A gente tem gente pagando mais tributo porque tem tributação indevida na saída, ou porque deixa de aproveitar crédito de entrada. Então a regra é simples: débito menos crédito. Se você paga mais do que deve, fica dinheiro a recuperar. Se você usa menos crédito do que tem direito, também sobra crédito para você recuperar depois. E a gente está aí para corrigir esse gap. acontece muito também no momento ali da operação da empresa, os parâmetros do sistema deles tá equivocado, não tem uma consultoria para ajudar, né, a análise. E quando ele manda essas informações, às vezes, para a contabilidade, já está toda desorganizada e acontece muito de ter crédito ali nessas operações e a empresa tá perdendo e recolhendo incorretamente. É, você tocou no assunto aí que eu acho bacana, porque entra naquela briga de empresário e contador, né? Já ia falar isso, aí ela puxando a sardinha para É. contabilidade. Não, Não, o não, empresário não. fala assim: meu contador fez merda. Aí o contador fala assim: a informação que veio uma merda. Então, assim, é um exercício conjunto, né? O empresário tem que ter Isso. sistemas e ter uma organização mínima, né? Para poder passar informações de qualidade para o contador fazer um trabalho de qualidade também. Se tiver falha de um dos dois lados, certamente vai sair um serviço ruim e quem vai ser prejudicado vai ser o empresário. Então, eu entendo que essa parte de parametrização de sistema, classificações fiscais, a parte de cadastro é o primeiro ponto, na verdade, que a gente olha Sim. quando vai fazer um planejamento, né? Porque se você está lá com os produtos, e os produtos às vezes têm uma classificação fiscal similar, você possa usar que tem tributação de IPI menor, né, de PIS e COFINS menor, de CMS menor. Por que não utilizar a mais vantajosa, né? O fisco não veda. Sim, Ele veda que exatamente. você invente uma classificação fiscal. Agora, usar a mais vantajosa não tem problema. Sim, Vide aí conformidade. o McDonald's que parou de vender sorvete e passou a vender bebida láctea de sobremesa, né? Exatamente, por isso que nós somos importantes aí para o empresário, né. Até porque agora com o imposto seletivo que vai tributar os alimentos com açucarados, né, é um outro imposto, além do IBS e CBS. O imposto seletivo também é uma outra oportunidade para as empresas reanalisarem a fabricação do produto, reanalisar ali a essência do produto para diminuir carga tributária, né. E o imposto seletivo tem um agravante que ele vai compor a base de cálculo do IBS e da CBS e vai compor a base de cálculo do ICMS. Então, os produtos que foram sujeitos a esse imposto seletivo, chamado imposto do pecado, né? E tributaram o nosso famoso vinho, coitado. Não tem nada a ver com a história, pagou o pato. Eles vão ter um efeito cascata, né? Porque o imposto seletivo ele é monofásico e não gera crédito. Então, assim, é custo, né? É custo para a empresa. E ele onera os outros tributos também, que incluem ele na base de cálculo. Eu acho que o imposto seletivo, inclusive usaram até uma palavra, né? Eles tiraram aquele conceito de essencialidade, porque estava dando muita confusão, né? Juridicamente, isso era não, um prato cheio aí para os tributaristas.
o que é essencial, o que não é essencial. Até estava discutindo o negócio da conta de luz, né? Uma decisão do TJ de Minas, depois eu vou te perguntar. Mas o que é essencial, o que não é essencial? Isso pode beirar um pouco a subjetividade. Agora, quando você coloca aquilo que é prejudicial à saúde e coloca quais são os produtos que fazem mal, né? Aí você cerca mais a tributação. E aí que o imposto seletivo fizeram exatamente isso. O IPI, ele tinha como base de incidência a seletividade. O imposto seletivo, ele é extrafiscal com base na prejudicialidade que ele traz à saúde e ao meio ambiente. Porque o objetivo não é arrecadatório, é desincentivar o uso desses produtos, né? Contaram isso pra gente, né? É o que dizem. Aí na previsão orçamentária do governo 2027, tá lá para arrecadar 60 bilhões com o imposto seletivo. Sim. Ou Se seja, não é aumento de imposto, é o quê, né? o objetivo não é arrecadar, é desincentivar o consumo. Tá, alguém vai parar de beber? Alguém vai parar de fumar? Alguém vai parar de tomar Coca-Cola? Coca-Cola, cara. Vida sagrada. Eles usam um estudo de que no Boa pra México saúde. diminuiu o consumo de refrigerante por conta de um imposto lá que criaram, tipo imposto seletivo. Então, quem sabe? Mas aí vem as indústrias e vão mudar tudo, a essência dos produtos. Aí entra o bacana do planejamento tributário. Até tava lendo esse final de semana, acho que eu te encaminhei. Por exemplo, você vai pensar na cachaça, né? Vou tributar a cachaça. A cachaça é um produto seletivo, tem álcool, alíquota alta, ST, margem de PMPF em alguns estados, né? A alíquota maior que a alíquota nominal. Aí você tem uma tributação altíssima sobre a cachaça. Se você cria um drink de cachaça, ele tem uma classificação completamente diferente. A tributação de PIS e COFINS, por exemplo, reduz. Então, ao invés de você colocar no cardápio, aí isso vai planejamento, né? Que você vende a cachaça em dose, você pode vender um drink de cachaça. O que é esse drink? É botou 2 gotinhas de adoçante. É outro drink. Né? Exato, Aí até dá um nome pra ele. as empresas que Planejamento. comercializam Planejamento. os produtos e serviços oferecidos que vão ter a incidência do imposto seletivo, elas têm que se preocupar ainda mais, né? Com essa questão do planejamento, de refazer toda a forma como oferece o produto ou o serviço. É porque isso vai direto no bolso. E o que é esse lance que a gente tava vendo aí de oportunidade? Ó, você que é contribuinte, pagou energia elétrica e tudo, a doutora Sandra tem novidades pra vocês aí, pra contar alguma coisa boa. Pelo menos notícia boa no tributário, né? Né? Eu estava dando uma olhada numa decisão do Tribunal de Minas e, inclusive, foi uma reconsideração de uma decisão anterior. Uma associação de hotéis que entrou com uma ação que, em princípio, em primeiro grau foi julgada improcedente, em segundo grau também, e depois, no pedido de reconsideração, o próprio tribunal mudou essa ideia. Em Minas, eles estavam cobrando o ICMS da energia uma alíquota de 28%, enquanto que a previsão é de 18%. E nessa decisão houve essa mudança. Então, é uma oportunidade muito bacana lá para a região de Minas. E vamos dar uma olhada em outras regiões, se isso vem acontecendo também, porque pode ser aplicada também essa situação Sim. a outros estados. Ele entra naquele contexto de essencialidade, né? Sim. E o governo deixou bem claro que energia elétrica é essencial, principalmente depois da Lei Complementar 194, energia elétrica, telecomunicações, transporte. Então, se ela é essencial, ela não pode ter uma alíquota superior à alíquota nominal padrão. Em Minas Gerais, na casa de 18, aqui seria 17. E eu vou te falar, se a gente cutucar bem, Mato Grosso também vai ter um caso similar, que a gente vai poder aproveitar. Não sei se já tem alguma ação assim ou não, mas se não tiver, a gente entra. Né? Porque a energia elétrica aqui, ela foi taxada 27% por muitos anos. Sim. Desde quando estava no fisco. E a alíquota nominal é 17%. Então, se cabe lá, provavelmente vai caber aqui também, e não só para os hotéis, né? Para todas as classes empresariais aí que pagaram a alíquota de ICMS superior à alíquota nominal, porque ela é essencial. Inclusive, vocês não estavam aqui, vocês nem vão ver isso, porque é editado, mas teve um apagão aqui. Então, se em algum momento teve uma disruptura aí no vídeo, tá? A luz caiu aqui no estúdio, tá? E nós tivemos que interromper o podcast e voltar. Ou seja, sem luz não se faz mais nada. Sem luz a gente toma cerveja quente, cara. É possível. Ainda sobre essa decisão lá do Tribunal de Minas, eles disseram o seguinte, que a energia ela é essencial a qualquer segmento, né? E eles estavam tributando maior lá o segmento de hotéis, como se houvesse alguma diferença, né? O serviço é essencial. A energia é essencial, independente de pessoa física, pessoa jurídica, é para todos, né? Dá para fazer nada sem energia. Exato. Silene, vou te fazer uma pergunta também, então. Vou explorar você, já que você está hoje aqui. Com relação ao... A gente sabe que o tributário é um mundo, né? Alguns chamam de manicômio, outros... né? Mas ele é um mundo. Então, assim, a gente vê muitas pessoas querendo entrar no tributário, né? E não sabem por onde começar.
ver muitas pessoas querendo ser tributaristas, porque é uma profissão gourmetizada hoje em dia. E a gente está no melhor momento do direito tributário. Quando você começou no tributário, você falou que te escolheram para trabalhar com ICMS. Sim. Mas você acha que é válido, né, focar num nicho só? Você acha que existem outros segmentos do tributário que seriam mais interessantes? Ou principalmente, por exemplo, para quem está começando, você recomendaria as pessoas nicharem algum assunto específico, algum que tem mais oportunidades, ou é mais fácil de aprender? Qual seria a sua ideia sobre quem está iniciando no tributário aí? Eu acho, na minha opinião, que pelo menos tem que ter uma base geral, assim, de tudo, assim, da lógica ali do fisco, de como funciona a mentalidade do fisco, para você e aí se entender. Porque eu acredito que o tributário ele é um mercado que tem que é muito rentável para todo o segmento, tanto seja no estadual, tem mercado, seja no federal, tem mercado, né? Tem como você ter bastantes oportunidades. Então, acho que para quem está iniciando, eu particularmente acho que principalmente a questão operacional é interessante entender como funciona o lançamento do imposto, o fato gerador do imposto, dar uma entendida sobre isso e aí escolher o nicho, né? Tanto faz. Aí tem as questões das recuperações de créditos que estão bastante hoje em dia bastante, como se diz, em alta, viralizou. É hit. Então, e aí também tem essas oportunidades. Então, acho que a pessoa tem que entender um pouquinho ali como que funciona a parte operacional. E aí consegue enxergar dessa forma, esse panorama aí que está o mercado tributário, né? A área tributária. Maravilha. Sandra, você, bom, não vou falar tantos anos, mas é advogada há mais de 20, né? Quando alguém fala, Não, que você se formou com 15 anos de idade, a gente sabe. Falou que não pode falar depois de 10, é só mais de 10. É só mais de 10? Só mais de 10. Advogada há mais de 10 anos, tá bom. Hoje, a sua visão aí sobre o mercado tributário, você acha que é viável escolher o viés do contencioso judicial ou escolheria trabalhar com teses mais administrativas? O que você vê desse cenário hoje em dia? Focaria em trabalhar de maneira administrativa ou judicial, ou tanto faz? O tributário é muito amplo, né? É uma área aí de muitas teses, né? A gente tem tese para isso, tese para aquilo. É muito fértil, né? Muito fértil, exatamente. Então, eu a princípio, quando eu comecei a advogar no tributário, eu pensei em focar mais no contencioso. Mas aí a gente vai estudando e vai vendo que tem tanta oportunidade, que é tão bom, que apesar de muitos dizerem que é legal focar num nicho, sim, também concordo. Mas eu tô aí num momento de aprender de tudo um pouco. Estou nessa fase. Se tem uma coisa na vida do tributarista que você nunca vai parar de fazer, é de estudar. Toda hora tem conceitos novos, tem legislação nova, tem teses novas. Se não tiver, a gente tem que criar, que o papel desse é nosso. Ju, se fosse começar pelo tributário hoje, você tem mais de 10 também? Não, vou fazer 10 anos que vem. Temos um baby aqui. Temos um baby. Você recomendaria as pessoas começarem por onde? Alguma tese específica, algum segmento específico, administrativo, judicial? E você começou por onde? Eu não sei. Quem te iniciou nessa vida? Bom, eu acho também que tem que entender de tudo um pouco. Eu, por exemplo, comecei na OAB, né? Aquela história do tributário é mais fácil. E me apaixonei. Você fez segunda fase tributária? Sim. Você também? Sim. Ah, tá. Aí me apaixonei, vim pra cá e comecei no contencioso judicial. E disso foi indo pro administrativo. Geralmente as pessoas começam no administrativo e têm a necessidade do judicial. Eu comecei fazendo contencioso judicial e fui conhecendo o contencioso administrativo. Até vou roubar a pergunta que você fez para Sandra. Eu acho o contencioso judicial hoje, atualmente, no cenário que a gente tem, muito inseguro. É uma insegurança jurídica, ele é muito demorado. Então, para quem está começando, e eu acho que até para trabalhar no contencioso judicial, a pessoa precisa entender do administrativo. Então, é pegar firme na parte do administrativo, que administrativamente a gente tem as teses de recuperação, a gente tem as transações tributárias que têm crescido, a transação estadual é uma coisa recente. Talvez transação tenha sido a nova moeda do tributário, né? Assim, algo que você não depende do judiciário, que tem valores bons de honorários, né? E que nunca foi tão debatido, porque é algo relativamente novo, mas
que é muito bem visto pelo próprio governo, né? O tal do ganha-ganha. Exato. E por ser um instituto novo, recente, né? A gente coloca todo mundo em pé de igualdade, assim como a reforma. Para quem está começando também, não tem como fugir da reforma, mas dentro da reforma, quando a pessoa estuda toda a reforma, ela vai ali achar o nicho de atuação. Mas antes, o pré-reforma, eu acho que a transação é um caminho. E o contencioso administrativo, ele é inevitável. Tudo que você vai fazer no tributário, você acaba tendo que fazer algo do contencioso administrativo. Mesmo a recuperação de crédito, qualquer discussão que tem ali, você tem que ir fazer uma defesa, impugnar uma decisão. E, assim, consequentemente, pode ir para o judicial, mas o judicial já não é mais tão necessário. Quando eu cheguei em Mato Grosso, em 2016, só falava-se de contencioso judicial. O pessoal evitava mandado de segurança para entrar com anulatória para poder ter honorários. Então, estava no auge. Agora já não. Tanto que a estimativa, quando foi declarar a inconstitucionalidade, começou pelo judicial, depois o administrativo já começou a aceitar esse entendimento. Então, acho que o caminho é entender do contencioso administrativo ali, até para achar com que se identifica mais, né? E tem muita coisa também que se resolve no administrativo sem precisar judicializar. Acho que é um caminho muito importante, interessante. E para resolver, né? E para judicializar, você precisa entender o caminho que aquela autuação, que aquele débito, aquela situação, por que chegou naquilo ali, né? E o bom do tributário é justamente isso, né? A gente poder resolver muita coisa administrativamente, diferente de outras áreas do direito, que você tem que judicializar. E a morosidade do judiciário, ela... complica a nossa vida. Eu não posso facilita. dar um depoimento mais de dentro. Daí eu fui do contencioso administrativo por 3 anos. Eu fui julgador de processos. E assim, o julgamento administrativo, ele é muito mais técnico do que o judiciário. Tá falando que o juiz não sabe tributário. Sabe, menos do que o fiscal. Com certeza. Ainda mais se for falar do ICMS. É verdade. Então você, quando é muito técnico, que é o nosso papel de defesa do certo, né? A gente fala defesa do contribuinte, mas quando o contribuinte está certo. Se ele não tiver defesa, a gente é o primeiro a achar uma outra forma de resolver, via parcelamento, né? Sim. Confissão, e isso é uma ferramenta muito bacana que aí tem que dar os parabéns para a Cefaz, que tem utilizado hoje, né? Na minha época, falou velho, na minha época, a gente pegava e lançava. Hoje em dia, a Cefaz, ela te oportuniza você se autorregularizar. E dentro dessa autorregularização, você consegue montar e discutir valores, inclusive, né? Sem ter a imposição de penalidade, sem ter que inflamar ali o contencioso ainda. Então, numa série de procedimento administrativo, você consegue sanear muitas coisas. E aí, realmente, vai pagar o que é devido pagar. Você tira o que já caducou, tira o que não é devido, o que já foi recolhido por ST, enfim, a gente faz todo um trabalho de auditoria. Inclusive, hoje tem reunião, né, com a menina que fez isso. Porque o resultado vem, você consegue o resultado mais rápido e mais técnico. É muito difícil, né, e a gente já foi algumas vezes, né, juntos, né, despachar com o magistrado e o assessor que vai te receber, ele não conhece o ICMS a fundo. Então, ele entra só se é legal ou ilegal, se foi coercitivo ou não foi coercitivo. E, às vezes, você tem um argumento muito forte que, assim, por exemplo, não teve nem fato gerador. Por exemplo, esse tipo de procedimento, apesar de parecer uma mera cautelarzinha, ele impede a empresa de trabalhar. Ele impede a empresa de pagar os funcionários. Isso vai virando a bola de neve. E é muito difícil você explicar isso, às vezes, para uma pessoa que não tem conhecimento profundo. Já no âmbito administrativo, não. No âmbito administrativo, você discute ponto a ponto ali a redução da base de cálculo ali, o NCM utilizado. Então, é técnico. E aí, quando é técnico, né, a argumentação fica muito mais fácil. Sim. Pelo menos ela acaba virando quase que uma ciência exata, né? E o contencioso administrativo, ele é uma escola, né? Vou até elogiar aqui, porque é muito fácil para o contribuinte, para o advogado, para o contador marcar uma reunião na Cefaz, marcar uma reunião na PGE, muito mais fácil do que no judiciário. E a gente vai lá, o pessoal explica. Às vezes até a gente que está ali na defesa fica uma dúvida de como, é um sistema novo, mudou a legislação, como funciona? Então a gente marca lá, despacha pessoalmente e eles conseguem explicar, a gente consegue ter essa técnica e a gente aprende todo dia trabalhando no contencioso administrativo. Antigamente o pessoal tinha muito medo dessa relação fisco-contribuinte, né? As pessoas tinham medo de ir a Cefaz, as pessoas tinham medo de sentar na frente de um fiscal porque achava que a gente ia investigar, mandar prender e pegar. Eu vou com um problema. E tem até alguns colegas que fazem isso mesmo, né? Você sabe muito bem. Você ia com um problema para resolver na Cefaz e voltava com 3. Tá, mas e o teu cadastro aqui desatualizado? e esse DT aqui que você não olhou, venceu o prazo? Então, às vezes, você resolveu o problema e voltava com 3. Mas isso foi se desmistificando. Os atendimentos online, né? A segurança também que aí você, como contador, como advogado, passa para o empresário. Não, olha só, a gente tem direito, então nós vamos sentar lá e vamos
vamos discutir isso aí. Eu sou um fã do administrativo porque eu gosto de coisas mais técnicas, né? Mas eu discordo de todas vocês aí. Eu fiz essa pergunta de propósito para eu discordar E mesmo. para o Nossa. contribuinte é muito melhor, né? Essa proximidade ali com o fisco. Eu discordo de vocês que, para mim, quem tem que começar no tributário tem que começar a aprender a vender. Na verdade, em qualquer lugar na sua vida. O que eu tenho que aprender primeiro para ser tributarista? Vender. Se você não souber vender, você pode ser criminalista, tributarista, trabalhista e tal, você vai ficar atrás do computador. E mudou muito o mundo hoje, né? O jogo mudou, o negócio mudou. Então, a gente, como autônomo, como profissional liberal, como prestador de serviço, a gente tem que estar se vendendo o tempo todo, né? E vender um serviço que a gente presta de qualidade. Então, se você não presta serviço de qualidade, você não vai saber vender. E se você não sabe vender, você também não vai nunca ficar bom, porque a gente fica bom com a prática, né? Com os Exato. casos. Eu acho muito bacana a gente ter essa sinergia de discutir as coisas juntos, fazer treinamentos. A gente cresce como um todo, porque às vezes um tem a visão de um lado, outro tem a visão de outro. Um entende mais no ponto A, outro no ponto B. E aí, quando você cresce, você vai lá e consegue vender. Porque aí, quando você fala com propriedade, com convicção, segurança, as coisas acontecem, né? É um serviço que eu vou dizer assim, de confiança. Então, se a pessoa não confia em você, ela não te contrata. E para você passar confiança, tem que ter conhecimento técnico. Eu acho extremamente importante isso que você falou, porque eu particularmente, só sou muito técnica, trabalhei a vida toda, desenvolvi conhecimento, tudo. Mas a questão do vender é um outro universo, né? E aí você aprender, antes de você aprender a vender o que você faz, entender a negociação ali com o empresário, entender as dúvidas, a linguagem, tudo, eu acho que é fundamental para o tributarista, realmente. Até o Flávio Augusto falou uma frase muito bacana, assim, a gente vende o que ele quer comprar e entrega o que ele precisa. E eu errei muito isso, essa frase me fez muito sentido, que eu errei muito no início, porque eu olhava para uma empresa e falava assim, essa empresa precisa de um planejamento tributário. Essa empresa precisa fazer aqui uma reclassificação fiscal, ela precisa se credenciar no benefício e tudo. E às vezes eu ia falar isso pro cliente, o cliente fala, tá. O tá é horrível, né? É bom e é ruim, né? Você não se estressa quando tá. Né? É bom pra quem tem marido, esposo e tal. A mulher fala bastante, né? Tá, resolveu o problema, né? Não precisa estressar. Mas o tá é por quê? É porque não é isso que ele quer comprar. É isso que ele precisa. Mas não é isso que ele quer comprar. O que ele quer comprar? Aí você tem que entender, saber fazer as perguntas certas pra ter as respostas, né? Qual é a dor dele? Ele quer reduzir o imposto dele. Ele quer dormir tranquilo às vezes. Ele quer ter certeza que o profissional tá cuidando bem dele. Então é saber vender o que ele precisa, o que ele quer, mas aí depois você entrega o que ele precisa, porque a gente tem que gerar resultado. Também não adianta sair vendendo placebo por aí, né? E sobre vender na nossa área, a gente vê uma mudança de padrão muito grande, porque antes, tanto nos escritórios de contabilidade, advocacia, a gente tinha ali um sócio que fazia a parte técnica e o outro que vendia, que fazia o comercial. Sim. Hoje em dia, esse mercado mudou totalmente. O digital veio, virou a chave disso. Aí eu vejo muita gente falando, além de ter estudado, ter construído, eu tenho que agora gravar, tem que estar na internet, tudo. Por um lado, é complicado, principalmente a gente que está pegando isso agora do começo, então a gente está tendo que se adaptar a essa mudança, mas por outro, por exemplo, no tributário, com a reforma, a gente começa ali, pega uma galera que tá entrando no tributário agora, tá se formando agora, impede igualdade, porque vai todo mundo começou do zero ali na reforma e tá todo mundo tendo que se vender. Seja na internet, seja pessoalmente, a gente tem que mudar, a gente entender que é mudar o estilo de vida, né? A cultura mudou, é uma questão cultural. A forma de advogar mudou muito, né? Isso a gente Exato. pode dizer nos últimos 5 anos, mudou demais. A gente não é mais aquele advogado que fica ali atrás ali na mesa, só peticionando, né? E que vai ao fórum, a gente não vai mais ao fórum. Né? Exato. A gente hoje resolve tudo online, marca um despacho online. E a tecnologia, que gera bastante ferramenta, desde que você saiba usar ela, né? Eu não sei se a Alice vai lembrar, mas quando a gente foi fazer a entrevista, o processo seletivo dela durou 3 minutos, eu nunca perguntei se ela sabia alguma coisa de direito. Eu perguntei se ela sabia das ferramentas. Você conhece a IA? Conheço. Sabe usar? Você tem habilidade com Excel? Sim. Tá contratada, bem-vindo ao time. Eu não preciso saber se ela sabe direito. O conhecimento é commodity. Hoje, fonte de conhecimento tem um monte. Para quem quer entrar no tributário, também é importante falar, saibam Excel, viu? Tem gente que vai fazer direito para fugir dos números, né? Se for para tributário, você não Exato. vai fugir dos números.
E a tecnologia é uma mudança, é tudo muito novo. A gente pegou ali o começo do computador e foi indo para a evolução e hoje está tudo ali. A nossa lista de clientes mesmo, antes ela era mais, geograficamente falando, mais limitada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cliente procura de Pará, Paraná, Rondônia, todo Não lugar. tem fronteira. Não tem fronteira. Eu até lembro, agora eu vou puxar o negócio que você falou no início, que você pegou essa transição, dos documentos fiscais eletrônicos. Isso foi um marco mesmo, foi 2015 e 2016, tá? Isso foi um marco porque nunca se imaginou que as pessoas fossem poder cumprir uma obrigação acessória desse monta. Né? Como assim um documento fiscal que é um arquivo XML no computador? Que tem 1000 campos ali para você preencher e regras de validação. Como assim preencher um livro fiscal que você vai botar códigozinho e tudo? Ninguém vai fazer isso, né? E todo mundo faz isso hoje em dia. E a reforma tributária só é possível porque temos documentos fiscais eletrônicos. Sim. Isso otimiza a fiscalização, né? O tempo real, e isso otimiza também a parte gerencial, que as empresas que são organizadas, elas têm informações concretas sobre o seu negócio. Hoje eu fiz uma reunião de manhã cedo, no mercado lá no interior de Rondônia, aí você falou, não tem fronteiras, né? E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi quanto era a margem de lucro líquido dele. Ele falou assim, não sei. Onde que eu vejo isso? Eu falei, na última linha lá da sua DRE. Ele falou assim, nunca fiz. Nunca fiz o quê? Olhar a linha? Não, nunca fiz uma DRE. Nossa. Aí eu falei, você não sabe quanto você fatura? Ele, não. Tem mês que eu faturo X, X mais 2, X mais... E quanto sobra para você? Sobra para pagar as contas e tá tudo bem. Você não tem a previsibilidade? Não. Ou seja, falta de assessoramento. Sim. E aí ele não sabe se ele vai ficar no lucro real ou no lucro presumido, porque ele não sabe qual é o lucro dele, né? Quanto vai ser o lucro. Aí a gente chama atenção, olha, com a reforma tributária, é a primeira obrigação do empresário que não vai quebrar, porque a maioria não, mas muitos vão quebrar, infelizmente. Né? Principalmente o pequeno empresário, por falta de fluxo de caixa, por falta de organização, é que ele saiba o relatório gerencial dele. Né? Vai acabar contabilmente o regime de caixa, mas para informações gerenciais ele tem que ter o regime de caixa bem feitinho. Porque ele vai ter, às vezes, para receber 1 milhão no mês seguinte, mas não vai ter R$ 1.000 para pagar um funcionário, às vezes, da folha que vence esse mês. E se você não tem a contabilidade, a sua informação, o seu tributário organizado hoje, a partir do ano que vem, eu vou te falar, vai ficar muito pior. Sim. Muito pior. Exatamente. Tanto é só que o fisco fez. O fisco, a partir de 2026, já começa a entrar em vigor os documentos fiscais com o destaque de IBS e CBS. Tá? Mas ninguém vai recolher, a não ser que você não cumpra as obrigações acessórias. Sim. Olha só o que é o fisco, o órgão de fiscalização. Ele abriu mão de arrecadação. Eu não quero esse valor aí no meu cofre. Você não precisa pagar, desde que você preencha os documentos de maneira correta. Ou seja, eu não estou preocupado com o recado que o fisco dá, eu não estou preocupado com essa merreca aí. Eu estou preocupado em saber tudo o que acontece no universo tributário. Eu quero que você coloque tudo dentro das informações, para com a informação, né? Quem tem informação tem o poder. Então o fisco quer tirar quem está na informalidade. Quem recebe aluguel não declara, né? Quem faz vendas e recebe dinheiro, isso tudo vai acabar, porque se saiu de um lugar, se entrou em um lugar, tem que sair de outro, né? E agora ele vai fechar essas pontas soltas, ou seja, quem não se organizar esse ano, a partir do ano que vem, vai virar uma bola de neve e as empresas vão quebrar por falta de fluxo de caixa. E pode falar. Eu ia falar. E o que você acha que vai acontecer no início de 2026? Dia 5 de janeiro, o Brasil vai parar. Eu adoro fazer essa pergunta. Quando a gente ouve isso, é assustador. E quando a gente fala Mas isso vai pras ficar gravado. pessoas, Pode, dia 5, pode pegar o quando print a e gente recortar e fala botar. isso para as pessoas, fala para empresários, dia 5 o Brasil vai travar, vai parar, as pessoas olham pra gente com uma cara, como assim? O que você tá falando? Que absurdo é esse? É, Quanto temos mais a um- gente estuda, mais certeza a gente tem de que realmente vai parar. Temos um apagão programado, porque a nota fiscal não vai ser autorizada e vão te ligar. Sim. Ó, tô com a carreta de milho aqui cheia e a nota não sai. Lógico que não sai, você tá fazendo errado. Né? Eu preciso receber do cliente, mas eu tenho que emitir nota e ele não me paga porque eu não emito nota. Lógico, você não sabe emitir nota da maneira correta. E é assustador, né? A gente, mês passado, teve lá em Nova Mutum, né? Vamos dar uma palestra lá na Unemate. Inclusive, um abraço aí pra galera da Unemate, né? Foi muito bom. Fomos muito bem acolhidos. E aí, no intervalo ali, quando você termina, vai bater papo com o pessoal, o contador perguntando, e aí? Você acha que vai vingar mesmo a reforma? Eu falei, cara, eu vou fingir que eu não ouvi. Faz outra pergunta. Vou te devolver o direito de fazer outra pergunta. Porque se vai vingar a reforma, velho, será que vai entrar e vingou agora? Eu falei, já entrou e você nem sentiu, né? De repente tava de costas. Mas já entrou, a reforma já tá aí. Eu queria ser otimista a esse ponto, de achar que vão postergar, vai ter um jeitinho brasileiro.
Não tem jeitinho brasileiro com a reforma tributária. Isso foi um produto que o Brasil vendeu no exterior. Então agora vai ter que ter, né? Exato, não tem como Eu voltar conc atrás. eu concordo muito com isso que você tá falando do boom, porque hoje, normalmente, assim, com a nota fiscal do jeito que é, às vezes o contribuinte ele vai emitir nota e aí um códigozinho, um CST, alguma coisinha que esteja errado, ele já não consegue emitir nota, erros constantemente. Aí ele liga pro sistema, o sistema: "Ah, É. é o É com a pessoal da contabilidade. a contabilidade é o sistema". Imagina o momento onde que começarem a validar as primeiras notas fiscais com esses campos de IBS, CBS, eu tenho praticamente certeza e concordo com o André que vai ter um boom mesmo. E aí você vê como é que é, de quem é a culpa? A culpa é nossa, do brasileiro. Por quê? Ele já está em homologação desde 1º de outubro. Ou seja, Sim. a gente já tem mais de 30 dias que isso já estava rodando para as pessoas poderem treinar, testar, fazer a sua nota, emitir lá, para ver quais são os erros que vai dar, para você saber quais são as dificuldades que você vai enfrentar, né? E menos de 30% de adesão. Ou seja, 70% das empresas sequer acessaram o sistema para fazer a homologação, para saber como é Sim. que emite uma nota fiscal. Tem um validador de nota fiscal que você pode jogar a nota lá para ver se ninguém tá usando. Aí quando chegar dia 5 de janeiro, você vai querer, eu vou apertar um botão e vou resolver tudo. Não vai resolver tudo, tá? Não vai resolver tudo. Até porque a gente conta com um sistema do fisco que o fisco também não tem, ele não tá usando, esse sistema não tá ali sendo usado diariamente. Então, assim, a sobrecarga, a gente conta com a boa vontade do sistema. A gente sabe, PJE trava, ECAC trava, Regularize trava. Então, a gente tá contando também com a boa vontade ali do universo que vai dar tudo certo. O pessoal não tá se preparando ainda, mesmo sabendo que a gente precisa contar com a sorte nessa Olha, parte. quem estiver esperando orientação do fisco para emitir uma nota fiscal, só lamento, a consultoria vai ficar mais cara no que vem. As pessoas que eu converso, os colegas lá de dentro que eu converso ainda, a maioria deles tem resistência à reforma, porque vamos falar de fisco estadual, né? A gente vai perder o ICMS. O ICMS é o queridinho de todo mundo, Sim. né? O imposto de maior arrecadação do Brasil. Então, satisfeito com a perda do ICMS, a Secretaria de Fazenda não está, né? Perda de autonomia, perda de autoridade por parte do fiscal, porque agora não é mais a Cefaz quem manda no imposto. É um comitê gestor que é em Brasília, né? Isso. Temos um representante de cada estado, um. Então, e os municípios pior ainda, né? Que é um, né? São 27 para todos os 5.500. Então é um negócio que já não conta com a boa vontade. Aí você vai pensar no fiscal, olha, com o IVA entrando, com o IBS, muda-se a tributação para o destino, né? A princípio do destino. Então, por que que eu, auditor fiscal aqui de Mato Grosso, ganhando meus 40 mil aqui, vou lá fiscalizar uma indústria que vende lá para São Paulo? Porque o imposto vai ficar para São Paulo? Qual é a minha motivação para eu fiscalizar? Né? Qual é a motivação para orientar esse contribuinte? Até porque a obrigação não é dele de emitir nota, né? A obrigação é do operacional. Então, assim, quem estiver esperando que o fisco vá ser sua babá, não vai ser, cada vez menos. Isso sem contar os mais coroas, que os cabeça branca que eu converso lá, não na minha época, que eu sou novinho. Mas os coroas que eu conheci lá, eu falei, Tony, fica tranquilo, eu tô de boa com essa porra de reforma. Eu falei, tá de boa, cara? Nossa. É, porque assim que esse negócio começar, eu peço minhas contas. Eu vou embora pra casa, já completei meu ano. Tu acha que eu vou aprender IBS agora? Depois de 40 anos aqui dentro da secretaria, eu vou ter que aprender tudo de novo? Não vai. E aí eu falo pro pessoal, você que é tributarista, na verdade, não só que é tributarista, você que existe, que respira, que a reforma tributária vai afetar todo mundo, né? A grande desafio é esse, a gente reaprender, aprender a reaprender. Porque a gente vai ter que aprender algo do zero, do novo e construir juntos. E se você deixar pra cima da hora, esperando vir solução pronta, nem o chat GPT vai te ajudar, filho. Nem ele sabe reforma tributária ainda. E olha que a gente treina nosso IA diariamente, mas ele não tem todas as respostas. A mudança de cultura, né? Hein, deixa eu te perguntar. Deixa. Fala pra mim sobre. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o comitê gestor. Como vai ficar isso? Só pra eu entender um pouquinho mais. Tá, o comitê Black. gestor foi é um órgão sui generis, foi criado, né? Deram um canhão para ele matar as formiguinhas, né? Ou seja, pelo comitê gestor, vai circular cerca de 3,4 trilhões de reais, ou seja, vai ser o maior órgão do Brasil. E aí ele vai ser composto por auditores fiscais e procuradores do estado e do município. 27 dos estados, 27 dos municípios. Os estados ficou fácil, né? É um de cada. Sim. Agora, para os municípios, são 27 para representar os 5.500. Nossa. Até hoje não foi, não tem as cadeiras ocupadas. Já instalaram o comitê gestor só com os representantes dos estados, né? E ele vai gerenciar toda essa arrecadação do IBS, creditamento, split payment, fiscalização, como é que eu vou falar? Harmonização
de entendimento, porque nós temos 2 tributos gêmeos, o Sim. IBS e a CBS. Só que o IBS é de competência dos estados e do município, compartilhada, e a CBS é de competência da União. Só que o fato do gerador do IBS é igual ao do CBS, né? O sujeito passivo do IBS é igual ao do CBS. Então, se a empresa for autuada pelo IBS, ela também vai ser autuada Isso. pela CBS. Só que quando ela entrar no contencioso administrativo, ela vai fazer um recurso para o comitê gestor, contestando o IBS. E um outro recurso para a União, que vai parar no CARF, em última instância, para contestando a CBS. E é óbvio que são cabeças, são seres humanos. Vê o STF aí que tem 11 e nunca tem consenso. A gente, nem no julgamento político teve consenso. Teve um que destoou, né? Sim. Então, vai que a cabeça do fisco federal entende por um lado e a do fisco estadual municipal entende por outro. Quem é que vai decidir essa merda? Né? Diz lá o artigo 105 da Constituição que isso vai parar no STJ. Vão fazer concurso para ministro? Porque hoje lá tem, se não me engano, 33, né? Eles não vão dar conta de analisar todos esses problemas, esse conflito entre estados, municípios, esse comitê gestor. É algo complexo, algo complexo. E É. ainda vem uma figurinha aí, inclusive, que chama-se split payment, que envolve tecnologia, integração de meios de pagamento, expertise contábil, fiscal, financeira. É um Big Brother, né? O que se fala pra gente desse monstrinho Esse aí? monstrinho, É. monstrinho split payment é uma das grandes mudanças, né, trazidas aí com a reforma tributária e que vai afetar drasticamente, aí vai afetar muito o fluxo de caixa das empresas, porque hoje uma venda que é feita e que todo o dinheiro daquela venda vai para o caixa da empresa, com o split payment vai haver a separação ali, a divisão do que é tributo do que é o preço da mercadoria. E o que é tributo já vai direto para o caixa do governo. Então, o empresário que está ali acostumado a lidar com a usar esse dinheiro no fluxo de caixa para pagar fornecedor, para Ah, investir, para o que ele quiser, né? Porque hoje ele só recolhe no mês seguinte. Ele não vai mais Se poder fazer isso. recolher. Que às É. vezes não recolhe também e fica esperando o Sim. refis. E aí o que que a gente vê? A gente fala, pergunta para empresários, para as pessoas sobre o split payment, se a empresa já sabe como emitir uma nota fiscal, né? Se está preparada para isso, e ninguém nunca ouviu Não, falar em split principalmente, quando, payment. quando você fala nesse sentido, e um dos principais produtos que a gente atua vendendo, né, no pacote da reforma, é justamente a precificação, né? Porque hoje, se essa xícara custa R$ 50, aqui dentro tem ICMS, PIS/COFINS, tem não é água. Tem um monte de coisa que o tributo é por dentro. A partir de amanhã, digamos assim, os tributos são por fora. Então você tem que descontaminar essa base aqui e introduzir o imposto por fora. Ou seja, o preço pago vai até ser maior, porque o IVA vai ser em torno de 28%, né? Mas o custo dele vai ter que ser menor, porque você tem mais crédito. E aí a empresa fala assim: não, eu vou manter o mesmo preço. Mas se você mantiver o mesmo preço e o seu concorrente souber precificar e entender que o preço vai ser menor, né, ele vai ganhar seu mercado. Né? Então, aí não entra nem na parte tributária, mas entra na parte concorrencial. E aí você perde cliente. Ou se você fala assim: não, vou aumentar tudo 10%, porque o meu imposto vai aumentar em 10%. Aí você inflaciona o mercado também. Não tem retorno. Se você vender mais caro, gente, você vai pagar mais tributo. Então, né, até o Caio, quando veio aqui, ele falou esse negócio, né? É, reduzir 30%, economizar 30% é muito diferente de você aumentar as vendas 30%. Quando você aumenta as vendas 30%, você aumenta a sua tributação também. Não quer dizer que você aumentou seu lucro 30%. Agora, quando você, por meio do planejamento tributário, de uma revisão tributária, você reduz o seu custo em 30%, aí é efetivamente o dinheiro que você coloca no bolso. Por isso que a gente bate muito nessa tecla aí do planejamento tributário, da revisão, de uma redução lícita de pagamento de carga tributária, né? Porque as empresas vão quebrar. Exatamente. Então, o empresário que se planejar, que se preparar para enfrentar esse momento, ele pode aí obter as vantagens, né, com esse novo sistema. Mas quem não se preparar vai amargar prejuízos. vai, vai, vai. Exato. André, o PLP 108, que é o auge aqui, o último assunto da reforma. Ele trouxe várias novidades, mas a galera tá preocupada com as holdings. Como vai ficar? Isso é muito importante, né? Talvez o imposto que. Talvez não, com certeza. O imposto que mais teve alteração com a reforma tributária foi o ITCMD. O Né? remendado, né? Disseram pra gente que ia ser uma reforma tributária sobre o consumo. Consumo é o quê? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E o imposto que mais teve alteração foi o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão causa-morte e doação. E ele tá
quase que todo regulamentado pelos PLP 108, que vai ser a segunda lei complementar, regulamentadora da reforma, né? Fala do comitê gestor, do processo administrativo e do TCMD. O impacto direto que eu falo aí nos planejamentos acessórios, não só nas holdings, né, mas no planejamento acessório, é que nós teremos provavelmente, e agora de maneira legalizada, um aumento do custo do ITCMD, né? A gente já teve a alteração da Constituição obrigando que as alíquotas sejam progressivas, né? Muitos estados, por exemplo, São Paulo era 4%, Roraima, né, não tinha progressividade. Então elas vão obrigatoriamente passar a ser progressivas, né? E hoje o teto é 8%, mas já tem um projeto de resolução do Senado que quer jogar isso aí para 16% ou até mesmo 20%. E você tem várias entrevistas aí do Haddad dizendo que o padrão é 40% no mundo. Realmente, na Suíça é 40%, né? Na Finlândia é 40%. Países que têm retorno de serviços públicos é 40%. Aqui no Brasil, a gente tem 8% como teto, mas com certeza os estados vão querer aumentar isso aí via lobby no Senado. Qual é o principal impacto? O que vai aumentar no TCMD? Hoje, quando você integraliza o seu imóvel na holding, né, e ele vai pelo custo histórico, que a legislação do imposto de renda permite, né, você adquiriu o imóvel há 10 anos, né, lá, quando você comprou o imóvel há 10 anos, ele valia R$1 milhão. Óbvio que hoje ele vale pelo menos aí uns 4, 5 milhões. Mas está escriturado no seu imposto de renda por R$1 milhão. Então você integraliza por aquele valor. E aí depois, quando você vai fazer a cessão de cotas para os seus sucessores, com base no patrimônio líquido que está lá, o capital social integralizado por um imóvel de R$1 milhão. O PLP 108 ele muda, ele tira esse critério contábil para fazer a base de cálculo do TCMD na doação das cotas. E ele usa como valor de mercado. Mais melhorias, mais goodwill. Então, assim, hoje, né, a holding ainda é muito vantajosa tributariamente e para eliminar o inventário, que é o maior custo, e até por proteção patrimonial. A partir do ano que vem, vai continuar valendo a pena? Muito, porque o inventário vai continuar sendo mais caro. Mas a questão tributária já vai ter uma redução de economia. Então fica até o alerta, né? Se você tem patrimônio, se você tem sucessores, né? E não é só, né, quando se fala em planejamento acessório, não é só redução de tributos. É a redução de tributos com proteção e evitando um mal maior aí, né? A gente tem vários casos emblemáticos aí do Zagalo, do Gugu, recentemente, de pessoas que tinham patrimônio alto, não fizeram planejamento acessório e aí os herdeiros estão se matando aí, literalmente, tá? Estão quase que se matando aí por causa da herança deixada. A proteção patrimonial e familiar, né? Exato, é para você manter a família viva ainda, porque senão um mata o outro lá por causa de patrimônio, aí um tá preso, outro tá morto, ou seja, acabou a família por ali, né? Então há uma necessidade aí urgente de as pessoas olharem com carinho para o planejamento acessório, porque vai ter um atrativo a menos a partir da entrada em vigor do PLP 108. A lei não foi aprovada ainda, pelo menos hoje, a gente está falando aqui disso de novembro, pode ser que amanhã seja, mas ainda não foi aprovado. Então, assim, a gente tem princípios do direito tributário, né? Anterioridade, anual, nonagesimal. Então, de qualquer forma, ela só vai valer a partir do ano seguinte a publicação. Mas se ela for aprovada ali perto do Natal, já era, 2026 já está valendo. Se ela for aprovada dia 29 de dezembro, 2026 já tá valendo, né? Então é a hora da gente atentar também para isso aí. Muitas empresas já estão maduras, tá? Muitas pessoas já estão fazendo isso. Já viram que o custo do inventário hoje é 30%, mais ou menos, do valor do patrimônio. Então, você imagina uma família, né? Que matura, isso é muito comum numa holding rural, por exemplo. O camarada tem um patrimônio aí de 40, 50 milhões, uma fazenda. É muito comum isso aqui, né? Vamos supor que uma fazenda de 50 milhões, o custo do inventário dela, considerando TCD, escritura, cartório, advogado, né? Tudo isso, ele gera ali, vou botar 20, não vou nem botar 30, 20% de 50 dá 10 milhões. 10 milhões. Assim, por mais que a família tenha um patrimônio de 50 milhões, eu duvido que ela tenha um fluxo de caixa de 10 milhões ali disponível para você quitar os custos do inventário. Aí o que tem que fazer? Desmembrar os imóveis, vender ele com autorização judicial a preço de banana para vender rápido. Aí você já vende abaixo do preço de mercado e ainda paga ganho de capital. Ou seja, você perde um imóvel para poder pagar custo de Com inventário. isso, paga advogado, paga tudo. É uma lapidação do patrimônio, né? Se pagar advogado não tá errado, né? Mas, assim, aquela mas você família vê que o seu não- patrimônio indo Exato, embora vai por lapidando falta o de planejamento. patrimônio para poder resolver aquela situação que a holding, o planejamento acessório evitaria. Aí, Perfeito. tá vendo como é que é? Acabou. Boa. O negócio vai rápido assim, vai fluindo, a gente nem vê mais.
Vou deixar aí pra gente fazer a despedida, as considerações finais. Foi bom. Bate-papo tributário é sempre Sim. muito bom. Muito obrigado pela presença, doutora Sandra. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui, falar de tributário com vocês, aprender um pouco mais com cada um de vocês, todas as vezes que eu estou aqui. Obrigada. Muito obrigado, doutora Juliana. Eu também agradeço e deixar a sugestão, né, para as pessoas mandarem, tanto nos comentários quanto nas nossas redes sociais, do que a gente falar, trazer mais temas, que é interessante a gente se reunir aqui para trazer informação. Então, deixem lá. Meu Instagram é @julianatributarista. Isso Deixem no aí. comentário e compartilhem, gente. Compartilhem, porque o que a gente traz de informação aqui é muito válido, é muito importante para os empresários, para todo mundo, para todo brasileiro, né, Exatamente. atualmente. Doutora Silene, gostou? Faça suas Gostei. considerações finais aí, Nossa, obrigado. muito bacana. Agradecida pelo convite. Espero poder participar outras vezes. Opa. Então, realmente é bem gostoso falar de tributário com uma linguagem simples, acessível, né? Acho que é extremamente fundamental esse podcast por conta disso, trazendo essa informação de uma forma mais acessível aí para o empresário. Essa é a nossa intenção. Esse espaço aqui é nosso, é para isso mesmo, para a gente falar numa linguagem mais simples que chegue nas pontas, chegue nos operadores do direito, da contabilidade e de quem paga essa turma toda aí, quem gera riqueza no nosso país, que é o empresariado, para que a gente vá desmistificando alguns temas, alguns assuntos, conscientizando as pessoas, né, de que o tributário é um mundo maravilhoso. Mas para você surfar a onda, você tem que nadar bastante aí, principalmente com os tubarões, né? Muito obrigado, Alice, pela presença também, viu? Ah lá, ó, tá lá ela lá na ponta lá. Tá? No próximo vocês vão ver o rostinho da Alice mais vezes aqui. E a gente vai ficando por aqui. Meninas, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo bate-papo, tá? Quem tá assistindo aí, encaminha pra alguém, curte, compartilha, dá essa moral pra Sim. gente e até o próximo episódio do Entre Alíquotas com vocês.